ela pode se referir a um lamento por causa de um pecado. Choro, lamento por causa de um pecado. Da justiça, da dor e a necessidade de Deus. Isso é um significado do choro. Vem do grego e tem esse sentido, essa conotação, né? Vou ler de novo. Ela pode se referir a um lamento por causa do pecado. A necessidade de Deus. Não, essa palavra ela vem do grego. Choram, né? Porque diz assim, bem-aventurados que choram. Essa palavra choram, no original grego, entendeu? Ela tem esse significado mais amplo. Se você for ver o significado num dicionário normal, ele vai ter até um significado nesse sentido. Mas no grego, esse choram, né? Ele tem esse significado, que pode ser um lamento, né? Pela dor e a necessidade de Deus. Essa dor e essa necessidade de Deus. Agora, alguém sabe me dizer o sentido, o significado da palavra consolado? Consolado. Porque diz, bem-aventurados que choram, né? O choro quer dizer lamento, uma necessidade de Deus. E consolado, lamento e necessidade de Deus. Consolado quer dizer que você vai ser apaziguado, você vai ser acalmado. Então, assim, Deus ele está prometendo para você, para nós, que quando nós choramos por reconhecer o nosso pecado, e não só o nosso pecado, mas também isso abrange o pecado de outro, ou o pecado do povo, de um povo, nós seremos apaziguados, nós seremos consolados, nós seremos acalmados do nosso choro. Entendeu? Agora, vamos lá. O choro, ele gera um consolo. Quando o choro ele não está gerando em nós um arrependimento e um consolo, tem algo de errado. Tem algo de errado. Quando a Esté e a Thaís... Quando a Esté e a Thaís falaram que um dos motivos delas chorarem é quando elas sentem a presença de Deus, né? E se eu for perguntar para elas o sentido delas chorarem quando elas sentem a presença de Deus, vai ser o quê, Thaís? A manifestação da presença dele na sua vida te traz um sentimento assim, vê se é isso que você quer dizer. Te traz um sentimento assim, poxa, eu não merecia ter essa presença. Não é isso? Essa vai. Essa vai. Agora eu te pergunto, você sente isso por você, mas quando você sentiu, quando nós sentimos isso por outra pessoa? Porque quando a presença de Deus vem, né, e a gente sai da igreja ou sai do nosso quarto, de algum lugar onde nós estamos, e nós sentimos assim, caramba, Deus, muito obrigado pela tua presença, porque eu sei que eu não merecia isso, mas o Senhor se manifestou em meio ao meu pecado, em meio à minha alma pecadora, o Senhor me deu um pouquinho da sua presença. Mas você já sentiu esse sentimento de choro e de tristeza por uma outra pessoa, por um povo? Vamos lá. O que nós falamos aqui na sala de oração? Geralmente,
né? O que nós pedimos na sala de oração, geralmente? O que nós clamamos na sala de oração? Clamamos por Israel, né? Teve várias salas de oração que nós clamamos o quê? Pelo arrependimento de quem? Dos pecados de quem? De rir das ostras, do povo. Quando você ora por alguém, né? Você ora em prol de alguém para que alguém venha se arrepender. Você já chorou por alguém para que haja arrependimento? Esse choro vai ser consolado. Então você tá me dizendo que é o Espírito Santo de Deus que faz isso. Sim, sim. Você concorda com ela, Gustavo? Concorda com ela, Gustavo? Sim. 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 Então, nós precisamos orar isso por nós. Nós precisamos pedir ao Espírito Santo para que isso aconteça mais conosco, para que isso venha a ser realidade na nossa vida. Não só a gente reconhecer a nossa própria miséria, o nosso próprio pecado, a gente entender a misericórdia de Deus na nossa vida através da manifestação dele nos usar para alguém, para um propósito ou para alguma coisa, mas também a gente precisa orar mais isso para a gente, no nosso coração, para que a gente tenha esse tipo de sentimento pelas pessoas. A gente precisa gerar isso em nós. A gente precisa aprender a orar pedindo a Deus para que haja arrependimento no nosso irmão, para que haja arrependimento numa nação, para que haja arrependimento numa autoridade. A gente precisa trabalhar isso em nós. Porque se nós falamos em relação a que nós precisamos nos preocupar com o nosso irmão, a gente precisa trabalhar isso dentro de nós. Se é o Espírito Santo que trabalha isso dentro de nós, nós temos que orar e pedir ao Espírito Santo para que isso seja trabalhado dentro de nós. Por quê? Que nós precisamos pedir isso para que isso aconteça. Para que haja crescimento também em nós. Para que o nosso espírito também seja edificado em relação a isso.
É, então, essa é uma experiência que a gente precisa buscar. Isso é algo que a gente precisa pedir ao Espírito Santo de Deus para trazer no nosso coração também. Porque esse tipo de experiência, de necessidade que nós precisamos alcançar como filhos de Deus, que Deus também está. Que Jesus naquele dia estava tentando trazer para a vida dos discípulos também. Porque os judeus eles eram muito preocupados entre si, com eles mesmos. E Jesus também queria despertar isso, porque quando Jesus fala em relação ao choro, não é só o nosso choro de arrependimento pelo nosso pecado, mas é o choro de arrependimento também pelo pecado do outro, né? Do outro, de uma nação, né? Porque os judeus eles não se relacionavam muito naquela época com os gentios, né? Eles se relacionavam sim, financeiramente, entre aspas, eles faziam negócio com os gentios, eles tinham relacionamento de negócio, mas os gentios eles não eram autorizados a entrar dentro do templo, né? Porque dentro do templo quem era autorizado a entrar só quem era judeu. Então era um tipo de relacionamento que Jesus também estava trazendo para a vida dos discípulos, no sentido que eles não deveriam se preocupar em lamentar somente pelos seus pecados e pelo pecado de um outro de Deus, mas também pelo pecado de um gentio, de uma pessoa que não fazia parte da comunidade dele. E isso é um princípio para nós, um bom começo para nós, nós temos esse choro de arrependimento pelos nossos pecados. Mas nós também temos que, como a Esté falou, que é o Espírito Santo de Deus que gera isso dentro de nós, e a gente precisa orar também para que o Espírito Santo de Deus venha gerar esse tipo de sentimento pelo outro em nós. Né? A Bíblia fala lá em Salmos 119, quem puder abrir aí para mim, abre para mim Salmos 38, 18, alguém? Salmos 38, 18, Salmos 119, 136. É uma coisa bem simples, mas é algo que a gente deve se atentar. Nós, como comunidade de fé, a gente precisa se atentar para que isso não venha deixar de ser gerado dentro do nosso coração. Né? Quem está com Salmos 38, 18? Quem? Confessa a minha culpa. Estou em angústia por causa do meu pecado. Isso é algo que nós precisamos ter dentro de nós e ser gerado dentro de nós, que isso foi um salmo que Davi disse. Né? Ele se sentia desse jeito. Ele estava com essa necessidade. Ele reconhecia isso dentro dele. E esse é um princípio que a gente precisa reconhecer dentro de nós. Salmos 119, 136. Quem está? Aqui já é um pouco diferente, né? Ele está lamentando, né, por outras pessoas. Ele está com tristeza no coração porque tem pessoas que não estão conseguindo viver a lei, não estão conseguindo andar por cima daquilo que o Senhor tinha decretado para aquele povo. Um era Davi se arrependendo pelo seu pecado e o outro ele lamentando porque o outro não estava conseguindo viver em obediência. Isso traz para nós a importância de a gente ter que orar pela outra pessoa também. Isso traz para nós a importância de a gente lamentar, pedir ao Espírito Santo de Deus para que isso venha a ser gerado dentro de nós, e a gente lamentar pela vida do outro, chorar pela vida do outro, para que um dia a gente venha a ser consolado por isso também. Né? Vamos lá. É preciso sempre haver em nós uma reação emocional ao pecado. Que é o que eu falei no início. Quando a gente comete algum pecado e não há em nós uma reação, um incômodo por aquele pecado que nós cometemos, tem alguma coisa de errado com a gente. Né?
Precisamos nos entristecer, lamentar e expressar uma repulsa por um pecado que acontece na nossa vida. Amém? Isso aconteceu com Davi. Davi, em todo tempo no Salmo, está ensinando isso para a gente se arrepender. Né? E isso aconteceu com várias outras pessoas na Bíblia. Né? Como Pedro, isso aconteceu com Pedro. Né? Aconteceu com Pedro? Quando ele pecou, quando ele negou Jesus 3 vezes, né? Só que a diferença, o que aconteceu com Pedro? Houve um arrependimento. Né? E por ter acontecido aquele arrependimento, o que aconteceu? Ele reconheceu que ele errou, né? Por um momento ele chorou, ele ficou triste, ele teve todo aquele sentimento que acontece muitas das vezes com a gente quando a gente peca, né? Mas ele falou, não, eu preciso me alinhar, eu preciso me redirecionar, eu preciso voltar. E o que aconteceu com ele depois? Né? Aconteceu muita coisa boa, ele foi usado, né? O Espírito Santo de Deus começou a trabalhar na vida dele novamente, né? E foi muito bom isso para ele, como é muitas das vezes para nós também, né? Sempre. E isso aí também mostra a nossa dificuldade como seres humanos em ver o arrependimento do outro, né? Talvez se nós andássemos com Pedro naquela época e víssemos o que o Pedro fez, e talvez nós seríamos o primeiro a não orar pelo arrependimento dele, mas pelo contrário, né? A gente seria o primeiro a atacar pedra nele e dizer que ele não era digno de retorno, que muitas das vezes isso acontece com a gente. Né? Mas para a gente ver como é que o Espírito Santo ele trabalha quando há arrependimento genuíno, e a gente vê que a pessoa que pecou pode dar fruto quando o arrependimento de verdade é genuíno. Né? Tem uma outra pessoa também que a gente pode dar um exemplo, né? Não só de arrependimento seu, mas também de arrependimento pelo povo, que foi Neemias, quando ele se arrependeu. Né? Todo o povo, ele proclamou todo o povo, né, a se arrepender. Né? E o mais interessante aqui, que está ensinando que ele fez um arrependimento coletivo. Né? É o que a gente faz muito aonde aqui, isso aqui? Na sala de oração. Né? É bom a gente declarar, a gente fazer um arrependimento coletivo, onde a gente reconhece o nosso pecado e todo o povo também reconhece onde errou. E a gente vê que, como a Esté falou, que aconteceu com Pedro, e a gente vê isso também na vida daquele povo naquela época de Neemias. A gente viu que o choro daquele povo trouxe o quê? Um consolo para eles mais para frente. Né, onde a gente viu que o Espírito Santo trabalhou em toda aquela situação e fez toda aquela restauração no meio daquele povo, através da vida de um homem. Amém? Outro homem é José, que talvez você vai falar assim, nossa, José não tem muito a ver com essa história não. Mas José ele tem totalmente a ver com essa história. Né? Porque quando José ele se revelou para os seus irmãos, ele teve que reconhecer também e se arrepender de talvez algum dia ele ter tido raiva, ele ter tido, por um momento, até um ódio dos irmãos dele por ele ter sido vendido. Talvez ele teve, com certeza ele teve. Né? Mas isso depois talvez passou porque o Espírito Santo de Deus também trabalhou no coração dele e fez ele reconhecer que se aquilo não tivesse acontecido, né, ele não teria sido usado para que a família dele, a casa dele viesse ter sido abençoada.
né? Então a gente vê como o choro é importante na nossa vida, né? E como Deus ele pode trazer o consolo, né, através de um choro de arrependimento, né, um choro onde a gente reconhece aquilo, reconhece o pecado, a nossa situação pecaminosa que nós estamos, né? E é como eu falei no início, quando a gente peca, ou quando a gente erra, ou quando acontece alguma coisa de errado e a gente não se arrepende, não gera em nós um arrependimento pelo aquele caminho errado que nós tivemos, a gente precisa acender a nossa luzinha porque tem alguma coisa errada com a gente. Amém? Amém? Então vamos lá recapitular comigo. Por que você chora? Fala, Bruno. Por que você chora? Nós choramos como seres humanos, né? Nós choramos por muitas coisas, né? Como Vitória falou, por dor. Nós choramos às vezes porque nós ficamos tristes. Nós choramos às vezes de raiva. Nós choramos às vezes de ansiedade. Nós choramos por muitas coisas como seres humanos. Mas o choro que fala aqui em Mateus 5:4 é o choro de quê? Onde a gente reconhece o nosso pecado, a nossa fraqueza, e a gente procura não fazer, a gente reconhece e a gente procura não fazer mais isso, né? O outro choro nosso é quando a gente chora não só por nós, mas a gente chora também pelo outro, por uma nação, né? Por uma cidade, por uma autoridade, né? Esse choro também o Senhor propõe para nós um consolo, né? O Senhor propõe para nós algo onde há uma promessa que um dia nós vamos ser consolados por esse choro. Amém? Fala, Bruno. Pode falar. Pode falar. Uhum. Esse já é um choro de um pedido, né? Um anseio do coração dela. Mas assim, quando
quando eu peguei esse estudo de Mateus 5:4, eu confesso para vocês que eu fiquei pensando muito em relação a isso, porque eu acho que quando você vai trazer algo, vai trazer uma palavra, eu acho que essa palavra, ela consome você. Ela bate em você primeiro, bate em você por dentro, né? A ponto de aquilo fazer você refletir, você pensar, né, no seu coração, como você tem sido como cristão, né? Porque hoje nós estamos vivendo tempos em que Deus ele tem separado de fato as ovelhas dos bodes, né? E eu não sei vocês, mas eu quero ser ovelha, né? E isso é uma coisa que precisa estar pulsando e queimando no nosso coração. Quando a gente vai ver, né? Isso acontece muito com a gente que é cristão há muito tempo. E quando Deus ele te dá uma palavra, né? Ele te faz você refletir numa palavra, onde aquela palavra ela precisa queimar e bater no seu coração, onde a sua preocupação precisa estar no centro da vontade de Deus. Isso faz você refletir como você tem sido, né? Como nós temos sido como comunidade de fé, né? Porque há uma promessa aqui, né? Há uma bem-aventurança aqui em Mateus 5:4, onde lá diz que nós seremos consolados se nós chorarmos. Mas não se nós chorarmos porque a gente não conseguiu comprar uma casa. Não se nós chorarmos que a gente perdeu o emprego. Não se nós chorarmos que a gente não conseguiu fazer aquele investimento. Mas a preocupação que Deus tem trago, que Jesus tem trago no nosso coração, desde aquela, né? Jesus tem feito isso desde aquela época, que talvez a gente está notando só agora, sobre que nós precisamos estar com o nosso coração dentro da vontade de Deus em arrependimento, né? Porque, como eu falei, a gente precisa acender a nossa luz quando a gente peca e aquilo não incomoda a gente, quando aquilo não nos preocupa. A gente precisa acender uma lâmpada de alerta quando chorar pelo erro que nós cometemos não tem sido quando a gente comete um erro e aquele erro não tem mexido com a gente por dentro. Quando a gente erra ou quando a gente está cometendo algum erro, onde aquilo tem feito a gente realizar as coisas comuns, a gente tem pregado, a gente tem tocado, a gente tem ministrado, temos participado, mas aquele pecado não incomoda. Não incomoda mais, né? Quando a gente lembra da ótica da Santa Ceia e a gente vê, né, que naquela mesa estava sentado Pedro, estava sentado Judas, e Jesus podia tirar eles dali. Só que era muito fácil se Jesus pegasse e tirasse eles daquela mesa, né? O coração de Jesus queria que eles entendessem aquilo, né? Não é à toa que na palavra de Deus diz que analise o homem a si mesmo, se ele pode comer do pão e beber do cálice. Porque o intuito de Jesus é que nós reconheçamos onde nós temos errado e que isso faça com que nós venhamos chorar de arrependimento por aquilo. E quando me vê essa palavra de Mateus 5:4, vem uma análise para dentro de cada um de nós, em que a gente tem que refletir: será que o meu pecado tem me incomodado a ponto de me fazer chorar?
Será que o meu pecado tem feito com que eu viesse refletir e me incomodado a ponto de eu chorar e querer mudar e falar, Senhor, eu não consigo por mim mesmo, mas eu peço ao Senhor a sua ajuda. E a reflexão que a gente precisa sair daqui essa noite é, eu não quero que o meu pecado seja algo comum a ponto de as lágrimas não saírem dos meus olhos. A ponto de eu não me sentir incomodado. Porque se isso acontecer, já tem algo de errado. Então, assim, se eu quero receber esse consolo, esse pecado precisa estar me incomodando. O fato de eu vir à igreja e sentir a presença de Deus e talvez eu sair, não tem como eu sentir a presença de Deus e a presença dele não me incomodar. Porque quando ele se manifesta em nós, identifica algo de errado, que a gente fala assim, Deus, muito obrigado, porque eu sei que eu não merecia, mas o Senhor veio. Né? E eu queria pedir para que você saísse daqui dessa noite com essa luz na cabeça, sabe? Se o meu pecado tem me incomodado, se eu tenho me esforçado para que esse pecado venha a ser mudado, né? Eu costumo conversar com algumas pessoas e dizer assim, cara, você pode ter errado hoje, mas tenta de novo, porque senão você não vai vencer, nunca vai vencer isso. Você nunca vai vencer isso. Né? E tinha uma palavra que a gente usava muito antigamente, hoje a gente não usa mais, e que era, a gente falava assim, você tem um pecado de estimação, né? E a gente não pode ter mais pecado de estimação, porque, como eu falei, eu acredito que nós estamos vivendo tempos onde Deus ele tem separado as ovelhas dos bodes. E para isso acontecer, eu preciso mostrar alguma diferença na minha vida. Eu preciso ler isso e isso não pode bater em mim do mesmo jeito. Sabe, essas coisas precisam me incomodar. Essas coisas precisam gerar em mim mudança. Mas isso só vai gerar em mim mudança a partir do momento que eu me posicionar. Amém? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer complementar? Mais alguém?
Porque quando nós estamos diante, quando a gente encontra e nós reconhecemos quem é Cristo de verdade, né? Não tem como a gente continuar da mesma forma. Ainda que o nosso ser humano nos faça errar, a gente vai até errar, mas sempre tentando acertar, sempre tentando mudar, né? Então, quando a gente encontra, não tem como a gente não chorar, não reconhecer a nossa miséria. Amém? Mais alguém? Amém? Então, vamos orar para encerrar e até o próximo estudo, que eu creio também que Deus vai falar muito através da vida da pessoa que vai dar o próximo estudo, e os outros, e assim sucessivamente. Amém? Léo, você pode orar para a gente? Léo Flamengo.